Vamos ver aqui. Está no ar. Vamos ver. Vamos ver aqui. Está no ar. Sim, estamos no ar. Salve, salve pessoal da página. Boa noite. O ADM tá falando com vocês aqui. Max Emilian Verstappen. Quem para o homem? O neerlandês mais uma vez conseguiu a sua segunda vitória seguida no GP do Azerbaijão, o último GP da temporada. Não da temporada, da temporada na parte europeia. Max Verstappen venceu ontem de ponta a ponta, sem nenhum contratempo, sem nenhuma dor de cabeça. E nós vimos a McLaren batendo cabeça, Piastri batendo na primeira volta, Norris meio inerte na corrida, e da McLaren se atrapalhando durante a parada. Nós vamos falar tudo disso daí. Você que está acompanhando a gente pela página Momentos Espetaculares do Automobilismo, muito obrigado, seja bem-vindo. Você pode postar seu comentário, suas críticas, sugestões e elogios em nossa página. Nós vamos falar sobre os acontecimentos sábado e domingo em Baku, no Azerbaijão. Meus amigos, estão deixando o homem chegar. Aqui você está vendo a classificação final da corrida. Max Verstappen vencendo bem, Russell em segundo, Carlos Sainz em terceiro. Peraí, só um minuto. Nosso menino Bortola terminou em 11º, uma posição abaixo na zona de pontos, né? Hamilton, as Ferraris naquela, né? Mais ou menos, mas tá indo. E nós vamos falar os detalhes também. Vamos ver aqui. Eu quero falar sobre o que aconteceu ontem na corrida. Vamos ver. Vamos falar sobre a corrida. Tô querendo mostrar os slides da corrida, já que eu não posso mostrar as imagens, senão a nossa página vai de Vasco. Pra gente tratar dos assuntos aqui. Agora não entendi nada. Vamos ver. Nossa, velho. O que eu fiz, hein? Ah, agora sim. Ao vivo assim mesmo. Sim, vamos falar do GP do Azerbaijão. Ao vivo, meu povo e minha pova. Sim. Pegou o ângulo? O layout da pista? Você vai deixando seu comentário, seu elogio, crítica, que a gente vai ler aqui. Tô acompanhando aqui na segunda janela. Tá, já vamos começar logo. Ontem o GP teve 51 voltas. Max Verstappen teve um domínio muito bem na pista. Mas vamos falar do caótico. Vamos falar de sábado primeiro, do caótico treino classificatório, onde teve mais bandeira vermelha,
mais bandeira vermelha do que passeata comunista na União Soviética. Pera aí. Ih, rapaz. Vamos lá. O Adeodato tá aqui. Oi. 10 reais pra ele. É que tudo que a gente posta no Facebook, a gente está tentando mostrar aqui. Bom, nem tudo, né? Vamos ver. Sim. Agora dá pra dar o F11. Pera aí. Pera aí. Oi. Agora sim, eu acho que. Agora sim. Começou o treino classificatório indo a Sauber na pista e mal durou algumas voltas. O Albon bate o seu carro. É a primeira batida durante os treinos classificatórios. Deu bandeira vermelha, os carros tiveram que se recolher e depois, logo em seguida, voltaram à pista, com o Alonso iniciando os trabalhos. As Ferraris começaram a ter até um bom progresso no treino classificatório. No Q1 nós estamos vendo Hamilton, Piastri fazendo algumas voltas, Piastri não conseguindo tomar o tempo do Hamilton. Logo após tivemos outra bandeira vermelha, isso ainda no Q1, já é a segunda, com a batida do Nico Hülkenberg. Ele danificou a asa, ele danificou a asa dianteira e teve que levar seu carro para poder fazer a manutenção. O nosso Bortoleto ainda estava em 19º, mas conseguiu ainda avançar para o Q2. O que importa é que ele não bateu o carro, o Bortoleto, isso que é bom. Ele aos poucos estava pegando o domínio da pista, mas ainda muita coisa ainda ia acontecer até chegar no Q2. Hamilton fez uma boa volta, ainda ninguém tinha conseguido passar ele no Q1, onde estava em bandeira vermelha. Vamos lá. Aqui nós estamos vendo a comparação de tempo entre o Hamilton e Piastri. Ainda estava em bandeira vermelha. Você vê que você pode ver no tempo abaixo que Hamilton estava em alguns setores mais rápido que o Piastri. Piastri ainda parece que ele não se adaptou muito na pista. Então é que ele bateu 2 vezes. A gente já chega lá. Aí nós vemos o Leclerc fazendo um tempo já ainda no Q1. Norris e Verstappen ainda estavam buscando um resultado. Aí eu acho que o Bortoleto ainda ia dar a sua volta para avançar para o Q2. Aí estava em bandeira vermelha, mas eu não lembro se um carro passou direto ou se foi o momento que o novo Fangio bateu o seu carro. Novo Fangio é o Franco Colapinto, o argentino. Nesse momento o Bortoleto já garantiu a sua vaga para o Q2. Ele fez 1:42.511, deixando o Stroll e Alonso para trás. Aí não deixou o Stroll e Alonso para trás, né? Eles avançaram também. Mas o Bortoleto avançou pro Q3. Aí sim, nesse momento, o Gasly passou lotado e o Franco Colapinto bateu o seu carro. Olha, sobre o Franco Colapinto na Alpine, especula-se muito que ele vai ficar na Alpine em 2026, né? Porque já que a Alpine vai ter motor Mercedes e a equipe Alpine vai ser a equipe cliente do motor Mercedes, provavelmente o Briatore vai precisar de um bom patrocínio. E o Franco Colapinto tem o Mercado Livre como patrocinador. Então, o italiano não vai ter muitas opções a não ser manter o argentino com um bom patrocinador para entrar mais dinheiro para a equipe, né? Até porque precisa bancar o motor e essas outras despesas que toda equipe de Fórmula 1 tem. Aí nós vemos o novo Fangio, desolado, largado as traças. Mas mesmo assim, o muro estava muito, muito próximo à pista. Essa aqui é a namorada do Stroll. Perdão, Stroll não, é a namorada do Lawson, acompanhando a performance do piloto neozelandês que classificou para o Q2.
A gente já chega lá no Liam Lawson. Bortoleto já preparando para ir para a pista. Aí já começa o Q2. Se eu não me engano, esse carro é o do Berman. Berman também deu uma batida na pista, isso já é no Q2. Aí as equipes estão indo na pista novamente para dar mais uma volta. O Berman bateu, deu outra bandeira vermelha, né? Obviamente. Durante o percurso, eu não sei qual Ferrari que é, eu acho que é do Hamilton. Aí o Verstappen ainda estava com o melhor tempo. Leclerc passa lotado. Norris faz o tempo de 1,41, Piastri 1,41 também. Um é 3,96, outro 636, né? Um 3,96, outro 636. Aí Verstappen tira outro coelho da cartola. 1,41,255. Melhor tempo no Q2, deixando as McLaren para trás. Dá para perceber que as McLaren, pelo menos é o que eu vi durante a transmissão, que a McLaren na reta de 2 km do circuito urbano de Baku, o carro raspa muito no chão. Isso dá tipo um arrasto aerodinâmico pro carro. Foi o que eu acompanhei na Band, né, na transmissão que os caras, Max Wilson estava falando. Isso deve ter prejudicado muito o rendimento da McLaren na pista. E beneficiado bem os carros da Red Bull. Os carros da Red Bull é muito rápido em reta. Mas em curva assim de alta velocidade, os caras têm uma certa desvantagem. Aí, infelizmente, não deu pro nosso menino Bortoleto e nem pro Hamilton. Na verdade, nós vemos 2 campeões do mundo, Alonso e Hamilton, largados para trás, ficando no Q2. Aí nós vemos os eliminados Q2, Alonso, Hamilton, Bortoleto, Stroll e Berman. Aí nós vamos pro Q3. Hamilton, que faz, hein? A gente já vai falar dele também. Aí o Q3 iniciado, os carros vão pra pista. Carlos Sainz faz uma boa volta. Sobre o circuito de Baku, é importante a gente deixar também um ponto claro, que o circuito urbano teve o seu contrato renovado por mais 5 anos. Mais 5 anos. E vai até 2030. Mas muita coisa precisa ser feita durante o circuito. Porque durante as provas, e também pelos slides que nós estamos passando aí, você vai ver que o circuito está muito sujo. Tinha até garrafa PET invadindo a pista, entrando em um dos carros do... Eu acho que entrou no carro do Lando Norris. Uma garrafa PET. Maçã fruta, maçã caindo na macieira, acertando os carros do Colapinto e do Alonso. Enfim, folhas das árvores que ficam espalhadas na pista. Se uma folha entra dentro do carro, dá um superaquecimento do carro, enfim. Muita gente não gosta de circuito de rua. Eu particularmente gosto de circuito de rua. Mas desde que o layout não seja muito travado. Tem que ser um circuito de rua como, por exemplo, qual é o circuito de rua? O de Los Angeles eu gosto. É reta, umas curvas abertas. Não seja uma curva muito fechada também. Que não seja um circuito travado, como o Detroit. Se bem que eu gosto de circuito de Detroit na Indy, né? Eu acho que é porque a graça é isso. Você vê muito piloto ruim tentando fazer as curvas fechadas. Os caras acabam batendo. Eu acho que o legal do circuito de rua é isso que eu mais gosto. Mas tem gente que não gosta. Eu particularmente gosto de circuito de rua. Mas se for para tirar circuito de rua do calendário e botar um autódromo, eu tiraria o de Miami, cara. Acho que de Miami é insustentável. De Miami eu não gosto muito do circuito de Miami, não. De Mônaco eu gosto de Baku também. Gosto do circuito de Los Angeles. Marina Bay, que é o circuito que vai ser a próxima etapa, o circuito de Singapura. Enfim, e vamos ter ainda o circuito de Madrid e Chicago, parece que é o ano que vem. Mas ainda tá tendo protesto dos espanhóis que é contra o circuito de Madrid. Pra mim eu não tiraria o circuito de Catalunha, deixava lá de Barcelona de boa. Vamos avançando. Aí nesse momento o Sainz tinha marcado bom tempo e o Lawson também. Aí deu uma chuva, parou tudo, as atividades. E o Sainz estava torcendo para que a chuva prevalecesse, né? Porque
com um tempo parado e a chuva em andamento, poderia dar o tempo, o Q3 poderia ser encerrado e o piloto da Williams ser beneficiado largando na primeira posição. Mas não foi bem assim. Vamos ver, tem um update aqui, só um minuto. Ah não, é só uma notificação. Bom, vamos continuar. Caiu o celular aqui. Vamos lá. Aí na volta do Q3, circuito molhado, e o nosso menino Charlinho dá de cara com o muro. Que beleza! Mais outra bandeira vermelha. Maoi! Leclerc. Que fase a Ferrari, hein? Tem que chamar o Papa Leão pra ir sair do Vaticano e ir até Maranello benzer os carros da Ferrari, porque, cara, que encosto tá os carros da Ferrari, hein? Eu não sou pastor do Universal pra dizer essas coisas, mas é um marasmo terrível a fase da Ferrari. O Hamilton não conseguiu um pódio, não conseguiu nenhum pódio, cara. O máximo que ele conseguiu só uma vitória em corrida de sprint, que foi no GP da China, se não me engano. Mas sprint não quer dizer nada. Hamilton é um bom piloto, ele pode conseguir mais ainda. Mas, por enquanto, nenhum pódio Hamilton nesse ano. O Sainz, na bandeira vermelha, ainda esperançoso que poderia conseguir o melhor tempo. O seu tempo era até aí o melhor tempo era dele, mas tava torcendo para que largasse primeiro. E até então nós estávamos vendo duas Racing Bulls e o Verstappen em 4 e duas McLaren. Aí nós tínhamos uma Williams, duas Racing Bull, uma Red Bull, duas McLaren, duas Mercedes, uma Ferrari. E tem duas Red Bull, duas Racing Bulls, duas Mercedes, uma Williams e uma Ferrari. Desculpa, aqui tá muito calor esses dias. Tem que beber água, gente. Hidratação é vida. Água é vida. Tá, vamos continuar. Vamos ver. Sem querer voltei aqui. Pera aí. Cadê? Isso não tava nos... Ao vivo, gente. Me atrapalhei nos botões. Tá. Tá. Até aí o Carlos Sainz ainda tava na primeira posição. Aí os carros voltaram pra pista. E no momento mais inoportuno, vai lá e o Oscar Piastri bate seu carro. O líder do campeonato, um australiano, que podemos ainda ter um piloto da Oceania campeão do mundo. O último campeão do mundo que saiu lá da Oceania é o Alan Jones em 1980, desbancando o Nelson Piquet. E cara, eu fiquei surpreso quando vi o Piastri beijando o muro. O Piastri, por muitos que diz que... ainda acho que ele tem uma personalidade de campeão. Embora que muitos não concordam, estão dizendo que ele já está sendo pressionado. Vem aquela pressão de... pô, será que ele vai conseguir manter a liderança? Ele vai conseguir manter o ritmo até o final do campeonato? Porque se a gente olhar a tabela, só depende dele para ser campeão. E de mais ninguém. Até aí, se eu não me engano, ele vinha uma boa sequência de pódios. Ou seja, Piastri, toda corrida ele estava pontuando. E para um piloto que almeja para um título mundial, a pontuação é o que mais importa. Independente, a última coisa que um piloto de Fórmula 1 quer para ficar na manutenção do campeonato é um DNF. E é exatamente o que aconteceu com o Piastri nessa corrida. Aí, bandeira vermelha, os fiscais de pista fazem a festa. E lá vão os pilotos novamente para fazer... eu acho que daí daria só mais uma volta. A volta importante para poder
conseguir avançar a pole, chegar na pole para a corrida de domingo. Aí nós vemos Norris na correria, tentando. É um dos pilotos que também está na briga do campeonato, tentando fazer um bom tempo, mas não conseguiu. Aí parece que está demorando carregar a imagem. É porcaria, é uma várzea essa internet. Deixa eu ver, Piastri, fiscais. Bom, e aí nós temos Max Verstappen ainda não venceu, venceria, né? Mas conseguiu a pole 1:41.117, desbancando o tempo do Carlos Sainz e Liam Lawson. É importante a gente ressaltar que nesse período nem Norris, nem Russell, nem Antonelli conseguiram bater o tempo do Carlos Sainz. Que se a gente olhar, tecnicamente Carlos Sainz tem o melhor carro. Não, os carros da Mercedes e da McLaren têm os melhores carros comparados da Williams. Mas Carlos Sainz foi tão assertivo na sua volta que conseguiu manter o melhor tempo. E Liam Lawson também. E gente, convenhamos, vocês não acham vexatório um carro da Williams e da Racing Bulls ficar na frente de um carro da McLaren, sendo que a McLaren está tendo um bom domínio durante esses campeonatos todos? Ao longo do campeonato, com vitórias entre alternando vitórias entre sais não, alternando vitórias entre Norris e Piastri, e de vez em quando vence o Verstappen e outro gaiato que também entrou no meio das vitórias, do que é o Russell no GP do Canadá. Mas dá pra perceber que o carro da McLaren se comporta em algumas pistas bem e outras pistas nem tanto. Aí nós vemos o Max Verstappen avançando em primeiro e largando na frente da Williams e da Racing Bulls. Vamos falar agora da largada, né? A largada, nós temos a pré-largada, Mariana Beck no grid, entrevistando o maior ídolo da Ferrari, que é o Jean Alesi. E aí a zona de DRS. Nós vemos que o layout do circuito de Baku, nós temos a reta principal de 2 km, são duas zonas de DRS, a curva do Castelo, ou curva que é bucha também, mas nenhum piloto bateu, né? Mas vamos lá, os pneus que seriam usados na corrida, o troféu, aí os pneus que os pilotos largaram durante a volta de formação. Nós vemos que o Verstappen estava com pneu duro, Sainz e Lawson com pneu médio, Norris com médio, Piastri com médio e Bortoleto com pneu duro. Bortoleto estava largando no P13. Durante a largada o Radiar teve um problema no seu carro, mas foi solucionado. Uma pena que o problema não persistiu, senão o nosso Bortola teria chegado em P10 impontuado. Chegaria em décimo e teria uma pontuação. Aí houve a largada, Verstappen largando muito bem, tomou a dianteira com Sainz e Lawson em seu encalço, mas não tomou nenhuma ameaça. Lá atrás nós vemos, eu acho que é o Norris, Piastri largaria, mas eu acho que largaria em oitavo ou décimo, não lembro exatamente. E oi, não é piada não e nem replay. Piastri bateu seu carro e terminou a corrida de DNF. Para um piloto que quer manter um campeonato, tem que estar 1000% de concentração. Eu acho que o Piastri ainda não captou. Será que é pressão? Será que é muita responsabilidade para o jovem piloto da McLaren conseguir manter sua liderança? Bom, as próximas corridas a gente vai saber. Mas, do meu ponto de vista e na minha opinião, esse já é um bom sintoma, já que o Piastri está se sentindo... Bate aquele nervosismo, né? Resumindo, a famosa pipoca.
mas há muita coisa ainda para acontecer. Aí já está em procedimento de bandeira vermelha. Bortoleto tinha ganhado mais uma posição do Stroll, estava atrás do Alonso e Hamilton. A bandeira vermelha avançou durante a volta 4. E aí houve a relargada. Verstappen saiu na frente, Sainz e Lawson em uma posição teve alteração. Nós vimos Alonso com uma exclamação que estava sobre investigação. Na volta 6 ainda, Verstappen estava na liderança, mas começou a abrir um segundo de vantagem diante do Carlos Sainz, que aí o piloto espanhol já não poderia mais abrir a asa móvel. 8 voltas 51, Hamilton tentando fazer uma... Nessa daí o Hamilton estava tentando buscar o Norris. E com essa corrida, já com Piastri fora, a McLaren já não poderia... A McLaren poderia ser campeã em Baku, mas com a situação de corrida e momento, a McLaren já não poderia ser mais. Então vai ficar para Singapura. Nesse exato momento, o Verstappen abriu 3 segundos de vantagem. O Sainz estava começando a abrir vantagem para o Lawson. Aí, nesse momento, a Red Bull já foi embora. A Red Bull do Max Verstappen. Já é a 14ª volta de 51. Troca de pneus. Começou a perseguição do George Russell, perdão, do Antonelli diante do George Russell. Nesse momento, o Antonelli passou o Lawson. O Nelson já tinha saído dos boxes, como a gente vimos no slide anterior. Bortoleto estava em oitavo, mas fazendo uma corrida. Ele tinha chegado no oitavo porque os outros pilotos já estavam fazendo as trocas de pneus. Aí foi ganhando posições, mas nesse momento com os pneus desgastados, veio o Antonelli e fez a ultrapassagem no brasileiro. Aí o Bortoleto foi lá, fez sua parada. A Sauber trabalhou bem, sem nenhuma intercorrência da equipe, comparada ao último GP da Itália. E aí, na 35ª volta, o Max já consolidado na frente. E aí, entra a tabela. 324 Piastri, 305 Norris e 255 Max Verstappen. A segunda vitória do... Estava caminhando para sua segunda vitória. Grave bem isso, 324 a 255, 69 pontos de diferença. Já vamos falar sobre isso. Norris faz sua parada, mas a McLaren se atrapalha. Ele perdeu mais de 8 segundos na parada. McLaren, que é recordista mundial de parada, se não me engano, ela fez em 1.7 a troca de pneus. Aí na 45ª volta é o Tsunoda tentando buscar o Lawson. O japonês até que não foi ruim, mas ainda poderia ser melhor com o carro da Red Bull. Parece que os carros da Racing Bull tá melhores que o segundo carro da Red Bull, hein? Que coisa. Estamos na penúltima volta. Por incrível coincidência ou não, o DJ Martin Garrix, holandês, conterrâneo do Max Verstappen e amigo do Max Verstappen, estava lá para dar a bandeirada para o seu conterrâneo. E assim termina o GP de Baku com Max Verstappen vencendo, barba, cabelo e bigode de ponta a ponta, pole, volta mais rápida e vitória. 3 em 1. Que fase está o piloto holandês em sua segunda vitória consecutiva, já tocando um certo terror psicológico para a McLaren. Tá longe, tá? 69 pontos. Mas, gente, 69 pontos. Se o Max vencer mais 2 corridas e a McLaren se atrapalhar, gente, acabou a vantagem, velho. Isso que a McLaren precisa se preocupar e muito. Você não pode dar munição para um piloto que é atual tetracampeão do mundo consecutivo. Se o Max Verstappen conseguir a virada, é difícil, mas não é impossível, matematicamente acontece, seria uma das maiores viradas da história do automobilismo, história da Fórmula 1, e de quebra, um vexame
indescritível para McLaren, porque não é obviamente que o Max Verstappen está com um carro, não é deficitário, é um carro defasado. Ele está com um carro muito defasado comparado à temporada passada e a retrasada, e está tirando o máximo do que ele pode conseguir. E é assim mesmo. Mais uma vitória para o holandês. Encosta no Norris. Hamilton, hein? O Hamilton terminou em, deixa eu ver, P8. Terminou em oitavo o Hamilton. Ainda buscando um pódio seu primeiro pódio na Ferrari. Nós vemos Carlos Sainz em terceiro. Sainz, finalmente pode ir passar a linha, né? Beber água gelada e curtir um ar-condicionado. George Russell venceu no Canadá e mais uma vez é pódio. E o Max Verstappen, que está, digamos assim, só passeio, né? Um campeonato a passeio, mas se a McLaren da bobeira, o holandês encosta. E assim é o pódio do GP de Baku. Bom, acho que esse é o resumo do GP de Baku. Acho que não tem. Sim, nós temos a classificação da corrida. Lawson terminou em quinto, bom resultado do piloto neozelandês. Tsunoda P6. Antonelli deu uma melhorada, terminou no P4. Nós vemos aqui Hamilton e Leclerc P8, P9. Rajah em décimo. Nosso menino Bortoleto em 11º. Berman, Albon, Ocon, Alonso, Hülkenberg, Stroll, Gasly, Colapinto e Oscar Piastri. Que fase, velho. Que fase, sem comentários, mano. Acho que o pior resultado que o Piastri não queria. O último resultado que o Piastri queria ter no ano é um DNF. E foi justo nessa corrida. Eu achei que o Piastri ia ganhar essa corrida, mas o destino foi ingrato com ele. Aí nós vemos a classificação aqui. Gravem bem os três primeiros: Piastri, Norris e Verstappen. 69 pontos separam o australiano do holandês. Aí eu te pergunto: a McLaren está sentindo a pressão do Max Verstappen? O holandês que está com o carro literalmente defasado comparado ao ano passado, e a McLaren que está em ascensão, e seus pupilos Piastri e Norris não estão conseguindo saber administrar. Porque para ser um campeão do mundo, já vou aproveitar e vou falar dessa parte que eu queria ter feito na live do GP da Itália e não consegui fazer, que eu tive uma semana meio corrida e não tive tempo de fazer a live. Gente, sabemos que todos os pilotos têm suas personalidades, mas é a primeira vez que nós vemos o Piastri e Norris liderando o campeonato. Um reveza, outro reveza, mas a gente vê o Piastri com uma certa constância, conseguindo mais pontos que o Norris, por isso que ele, australiano, está mantendo uma boa diferença em relação ao Lando Norris. Aqui nós vemos 25 pontos. Mas se Lando Norris vencer a próxima corrida, meu amigo, e Piastri não tiver DNF, acabou a vantagem, filho. Os dois empatam. Mas a questão é, os dois têm cabeça para manter a liderança do campeonato? Porque é a primeira vez dos dois. Ao contrário do Verstappen, que já está habituado, ao contrário do Hamilton, também já é calejado. Mesmo o piloto estando numa fase ruim, ainda consegue, né, saber o caminho das pedras. Mas, cara, você vê jovens pilotos promissores, mas que não estão lidando com a liderança do campeonato. E com um piloto casca grossa como Max Verstappen nos seus calcanhares, será que eles vão conseguir administrar isso?
Na minha opinião, sim, mas não pode dar vantagem. Não pode dar. Não pode deixar o leão à solta. Mate o leão. Mas. Der bobeira com o Max Verstappen, meu amigo. Você vai ver o holandês alcançando os dois aí. Então, eu se fosse o Zac Brown, primeira coisa, o erro já começou já no GP da Itália. O Piastri liderando o campeonato, tá na frente do Norris, pediu troca as posições por causa do GP da Hungria, em que um erro da McLaren, o Norris teve que entregar a posição pro Piastri para o Piastri vencer a sua primeira corrida. Gente, eu se fosse Piastri, desculpa. Zac Brown, desculpa, mas aqui não, filho. Eu tô disputando o campeonato, quero ser campeão. O Norris o Norris que lute. Eu não tenho culpa que a equipe errou. Eu sei que o Norris quer ser campeão, é o sonho dele, mas eu também quero ser campeão também. Aliás, nem ser campeão nem é sonho do Norris. Norris tem outras prioridades meio duvidosas aí. Eu acho que ele diz que ser campeão é segundo plano. E se o Piastri tivesse terminado em segundo no GP da Itália, teria somado uns pontos. Nessas horas que o pontos faz falta, né? Se o Piastri tivesse somado mais alguns pontinhos na Itália, um P2. E nessa daí ele conseguiu o pior resultado que poderia ter, que é um DNF. O Norris terminou em. Nem lembro que posição que o Norris terminou. Me ajuda aí, pô. Norris terminou em sétimo. Somou alguns pontinhos. Essa daí é a mina do cola no grid. É a zoeira que a gente posta na nossa página. Não da moça, e sim do programa em si. Deixa eu ver. Tava falando sobre o Piastri. Nessa hora que os pontos da McLaren fez muita falta. Os pontos que o Piastri poderia ter ganho na Itália, em Monza. E aí, DNF, Lando Norris somou pontos. Está exatamente a 25 pontos atrás do Piastri. E o Verstappen está a 69 pontos. Mas, gente, 3 vitórias do Verstappen é estrago. É claro que não estou dizendo que a McLaren não vai pontuar, mas existe essa possibilidade. Existe essa possibilidade da McLaren ter outra corrida desastrosa. Por isso que o Zac Brown tem que juntar o pessoal, falar ao pessoal, é o seguinte: quero ser campeão dos construtores, mas também quero que um de vocês seja o campeão. E vocês decidem aí quem vai ser. Mas a última coisa que eu quero é a gente tomar a virada do Max Verstappen. Porque se a gente tomar a virada, vai ser vexatório para nossa equipe. A gente perdeu um campeonato para um piloto, tudo bem, estão perdendo para o atual campeão do mundo ainda, que é o Max Verstappen, mas com um carro defasado. Não há dúvida que o carro do Max Verstappen é um carro defasado. Então o Zac Brown chama os pupilos e fala o seguinte: quem terminar tal corrida ainda na primeira posição do campeonato, esse vai ser o campeão pra gente. A gente vai dar todo o suporte pra ser campeão. Então, se eu fosse o Zac Brown, que nem depois da declaração do Lando Norris, que falou que se for possível quer ser campeão do mundo, mas a Fórmula 1 é secundário. Pô, se eu fosse o Zac Brown, falar, tá bom, prioridade total pro Piastri. Vamos tentar ser campeão e pronto, acabou. Pô, mano, o piloto de Fórmula 1 não pode dar essa declaração, porque imagine só pilotos como o Drogovic e outros pilotos reservas que estão tentando uma vaga na Fórmula 1 não conseguem entrar, enquanto que o bonitão lá do Norris está querendo fazer graça em revista e pagar de modelo em revista e querer mete logo uma fala dessa. Não, a Fórmula 1 é secundário. A Fórmula 1 é secundário, eu quero experimentar outras coisas. A Fórmula 1 é segundo plano pra mim. Pelo amor de Deus, né?
Pois é, eu acho que não. Vamos ver as notícias no site. Vamos dar uma espiada nas notícias, vamos ver as reações do campeonato. Ah, sim! Tem mais. Tem mais aqui. Pera aí. A volta pra casa do Sainz e o Leclerc. Eles tiveram que. Eles desceram na Itália e estão voltando pra Mônaco. Voltaram pra Mônaco de van, cara. Que fase! Pelo menos a van os caras não precisam. Pelo menos a van tem seguro, né? Se bater não tem problema. Aqui, ó. O vídeo. Leclerc e Sainz viajam para Mônaco juntos em uma van. Charles Leclerc e Carlos Sainz estavam voltando para casa juntos, mas o avião teve que pousar na Itália devido a uma tempestade. Então eles decidiram alugar uma van para chegar a Mônaco. Em uma story no Instagram, Leclerc compartilhou um momento com seu ex-companheiro de equipe da Ferrari. Então, depois de um final de semana muito difícil em Baku, achei que não poderia piorar. Mas onde estamos, Carlos? No centro da Itália. No centro da Itália? Ele fala como Itália fosse um município. Eu acho que ele quer dizer no centro de Roma, né? Que é a capital da Itália, né? Eu acho que eles vão ter que pilotar um pouquinho para chegar até Mônaco. Bom, mas enfim, eles alugaram a van e estão... Se bem que as estradas europeias são muito bem mais seguras. Quero ver vocês guiarem numa BR-16, uma Castelo Branco, numa Dutra, numa Fernão Dias, numa Raposo Tavares, que eu quero ver se vocês têm braço para encarar essas rodovias aqui no Brasil. O problema não é só os buracos e os radar que tem nas nossas rodovias, também é muito motorista ruim. No Brasil você tem que dirigir para você e para os outros. Bom, eu acho que é só isso, né? O resumo do nosso... Ah não, temos as notícias aqui. Vamos ver as reações. Vamos ver as reações. Agora são... Ô louco, meu. Vamos ver as reações aqui. Vamos ver as reações dos portais pós-corrida. Aqui, vamos falar. Portal motorsport.com. Red Bull explica como Verstappen decidiu estratégia em Baku. Verstappen dominante e vexame de Piastri. Melhor a pior no GP do Azerbaijão. Como o Verstappen pode ser campeão da Fórmula 1 em 2025? Veja, vamos acompanhar. Esse é o portal O Lance. O Lance não, o portal Lance, né? O Lance é um programa de falar. Eu uso adblock mesmo. Aqui comercial não entra. Não sei se vai ter que molhar a mão da gente antes primeiro. Vamos lá, portal Lance. Notícia postada do Cauã Fialques, do Rio de Janeiro, supervisado por Natália Gomes. Postado hoje, 21 de setembro, às 11h18 da manhã. Como Max Verstappen pode ser campeão da Fórmula 1 em 2025? Veja cenários. Aqui nós acompanhamos. Com 4 vitórias na temporada de Fórmula 1, sendo 2 consecutivas, Max Verstappen pode ser uma ameaça a Lando Norris e Oscar Piastri, mesmo com a McLaren tendo o melhor carro do grid. Dominado o campeonato de equipes, a disputa entre pilotos ainda pode estar aberta, não dependendo apenas do bom carro oferecido a Piastri e Norris. Para ser campeão, Verstappen precisa fazer um desempenho praticamente perfeito. O lance te mostra todos os cenários. Então, vamos lá. Cadê os cenários? Confira os cenários possíveis para o título de Max Verstappen na Fórmula 1. Campanha perfeita de Verstappen. Se o holandês vencer as próximas 7 corridas pela frente e Oscar Piastri for terceiro colocado em todas, Verstappen tiraria 70 pontos da diferença atual, superando 69 pontos necessários, sagrando-se campeão. Este cenário exige que Verstappen não perca essa diferença de 1 ponto nas sprints. Quebra de Piastri.
Uma quebra de Oscar Piastri com a vitória de Verstappen neste domingo já reduziria a vantagem atual do australiano para 44 pontos, facilitando o caminho do holandês. Aproveitamento máximo. Max Verstappen precisa também manter uma campanha constante na Fórmula 1, sem resultados ruins. Se o holandês abandonar e Piastri vencer, invertendo o cenário anterior, a vantagem do piloto McLaren já sobe para 94 pontos. Por isso, qualquer erro pode anular as chances do Verstappen ser campeão da Fórmula 1. Bom, você vê que até o Jornal Lance deixou o Norris de lado, né? Afinal, pro Norris a Fórmula 1 é secundária. Ele é um cara que só quer se divertir, postando fotos duvidosas em revistas. Bom, essa é a matéria O Lance. O Lance não, essa matéria do jornal Lance, postado pelo Cauã Fielks do Rio de Janeiro. Sempre deixando os créditos dos autores da notícia aqui, porque aqui a gente trabalha honestamente. A gente brinca, mas a gente sempre trabalha honestamente. Às vezes sim, né? Vamos ver aqui. Hamilton critica a Ferrari pós P8 no Azerbaijão. Ei, Hamilton, vamos lá. Portal Terra, F1mania.net, de Cadu Gouveia, 25 de setembro. Não, perdão. Cadu Gouveia, 21 de setembro de 2025. 13h48 da tarde. Hamilton critica a Ferrari após P8 no Azerbaijão. Lewis Hamilton deixou claro que seu descontentamento pós mais um final de semana frustrante da Ferrari no GP do Azerbaijão de Fórmula 1. O heptacampeão terminou em 8º lugar depois de largar 12ª posição. Resultado que considerou muito baixo do esperado. Aspas para o piloto inglês. Não estou bem. Fomos muito lentos no fim. Não estou. Aspas para o piloto holandês. Não estou bem. Fomos lentos. No fim, um resultado decepcionante. Como mencionei ontem. Depois me senti tão otimista nos treinos livres, principalmente após o TL2. Parecia que o carro estava muito bom. Acho que seguimos na direção errada com o carro. Mas no final das contas, nosso ritmo não estava no nível dos que estavam à frente, disse ele. Hamilton destacou a importância da sessão de classificação e elogiou o desempenho da Williams, que conquistou um pódio com Carlos Sainz no P3. A sessão de classificação é claramente fundamental aqui. Basta olhar onde a Williams chegou, fizeram um grande trabalho. Parabéns a eles. Um resultado incrível. Estou feliz por ter avançado do 12º, mas não poderia me importar com menos. Com essa posição, acrescentou. O final da semana da Ferrari começou promissor, com Hamilton liderando uma dobradinha da equipe no TL2, com Leclerc logo atrás. No entanto, a sessão de classificação comprometeu o resultado, pois Hamilton foi eliminado no Q2 após usar um composto de pneus que considerou inadequado para as condições, enquanto Leclerc bateu o Q3 e largou em 10º. Aspas para o piloto inglês novamente. Internamente vamos ver o que podemos ter feito de diferente. Ontem já disse que, operacionalmente, poderíamos ter feito um trabalho melhor. Isso é algo que precisamos trabalhar. Hoje senti que tive um bom ritmo em relação ao nosso carro, mas os outros estavam muito rápidos. Foi muito difícil ultrapassar. Uma corrida em comum em Baku, sem muitas disputas e com dificuldades para seguir os outros carros. Finalizou o piloto britânico. Com o resultado, a Ferrari deixou de escapar mais pontos importantes e viu a Mercedes assumir a segunda posição no campeonato de construtores, estando ainda 7 etapas para o final da temporada. Mais uma vez, créditos do ator que postou a matéria, Cadu Gouveia, do portal Fórmula 1 Mania.net. Isso aí. Bom, vamos ver quais etapas faltam para temporada de Fórmula 1. Próxima corrida é o GP de Singapura, sem ser nessa na outra semana, dia 5 de outubro, às 9 da manhã. O GP do Azerbaijão foi o último GP em território europeu. Aí voltaremos para Ásia, no GP de Singapura, circuito Brand Marina Bay,
9 da manhã, no caso lá seria corrida noturna. Aí depois Fórmula 1 nas Américas, GP dos Estados Unidos, no Circuito das Américas no Texas, 4 horas da tarde. Dia 26 de outubro, GP do México, no Circuito Hermano Rodrigues. E dia 9 de novembro, GP São Paulo, vulgo GP Brasil, né? Mas o correto é GP São Paulo, que é o nome oficial. 9 de novembro às 2 da tarde, no Circuito de Interlagos, Autódromo José Carlos Pasto. Aí depois, tava com saudade de coisas de madrugadas? Pois aí está. GP de Las Vegas, madrugada de sábado para domingo, ainda sábado nos Estados Unidos. 1 da manhã, horário de Brasília, Circuito de Rua de Las Vegas. Último circuito nas Américas, né? Aí voltaremos para a Ásia e de lá se encerra a temporada. Antes a penúltima temporada, dia 30 de novembro, no circuito de Lusail, no Catar, a 1 da tarde, e Abu Dhabi, no circuito de Asmarina, a última temporada, 7 de dezembro, às 10 da manhã. Aí até lá não sabemos se o Verstappen vai levantar o caneco, vai levantar o penta, ou se vai ter o título inédito do Oscar Piastri ou Lando Norris. Mas sabemos que nessas 7 últimas corridas que vai acontecer, vai ser um salve-se quem puder. Tá certo? Bom, antes de encerrar a live, quero postar mais uma coisa aqui. Temos mais uma etapa da WEC, Campeonato Mundial de Endurance, que é no circuito do Fuji Speedway no Japão. Não tem o calendário? Cadê o calendário, meu filho? Aqui ó, GP do Japão, 6 horas do Japão, dia 28 de setembro. Seis horas do Japão, 26, 28 de setembro. Madrugada, meu amigo. 11 da manhã, 28 de setembro, 11 da manhã no horário do Japão, 11 da noite aqui no Brasil. 11 da noite, então a corrida vai terminar lá por umas 5 da manhã, horário de Brasília. Certo? Às 6 horas de Fuji. Vocês vai ser transmitido no YouTube pelo canal Esportes da Band e também no canal Grande Prêmio. Vamos ver, já que estamos aqui, vamos ver a tabela. Cadê a tabela da WEC? Tem a tabela? Vamos ver. Vamos ver aqui. Vamos ver. Após a corrida no circuito do Texas, Lando Stallermans, nós vemos. Olha só. Ah não, esse é o resultado do Lando Stallermans, tá certo. Eu pensei que era o resultado oficial. Tá, eu queria ver a tabela do campeonato. Da classificação? News, calendar, standings. Xiii. Aqui. Ferrari em primeiro, Porsche em segundo, Cadillac em terceiro. Ferrari tá com 203, Porsche 138. Cadillac 74. O Toyota aqui faz, hein? Em quarto lugar com 99. BMW 74. Alpine 59. Peugeot 55. E Aston Martin 2 pontos.
Campeonato de Hipercar, F-Corse está na liderança. No caso é campeonato particular, né? 189 a 117. Campeonato de pilotos. Temos a dobradinha da Ferrari. Perguides, Giovinazzi, Calado. Hanson, Kubica e. Aí temos a poste de Estre e Laurent Vantour. Poderia estar o Nasser aqui, né? Mas enfim. Aí vem a outra Ferrari, Foco, Molina, Nielsen, Lin, Nato e Stevens com a Cadillac. Esse é o campeonato de pilotos. Vamos ver aqui. É o campeonato do GT3. Quem lidera o campeonato do GT3 é a Porsche do Mantei Force Form 95, Vista F-Corse 76, TF Sport que é Corvette Racing com 66. Aí o campeonato de Endurance dos pilotos, nós temos a Porsche com Pera, Lietz Hardwick, Rovera, Heroi Simon, Kirin, Juncadella e Edgar. Cadê o nosso filho do Barrica, o Dudu Barrichello? O Dudu Barrichello tá em 13º. Eduardo Barrichello, Valentim Reciclut com 31 pontos. Tá certo. Esse é a tabela da FIA WEC e a classificação. Vamos voltar lá, lembrando que a próxima corrida é o GP do Japão. GP do Japão não, 6 horas do Japão. GP do Japão é foda, hein? Não deixa de ser uma corrida, né? Tá certo? 6 horas de Fuji no 6 horas de Fuji. Pois é, aqui a gente encerra aqui. 6 horas de Fuji, dia 28 de setembro, nesse final de semana agora. Esse final de semana agora? Nesse final de semana agora, às 11 da noite. Se você quer ver a corrida, vai passar no YouTube do Esportes da Band e também no canal Grande Prêmio. Certo, pessoal? A gente está encerrando a live por aqui. Falamos de Fórmula 1, falamos do Max Verstappen, que parece que quer ganhar mais um campeonato, que é o pentacampeonato. As McLaren se atrapalhando, batendo a cabeça, Piastri DNF, Norris querendo ser modelo de revista e deixar o título de Fórmula 1 para segundo plano. E a tabela da Fórmula 1, a tabela do campeonato da WEC e as 6 horas de Fuji, que vai acontecer sábado às 11 da noite. Certo, pessoal? Encerramos a live por aqui. Muito obrigado. Você que acompanha no Facebook, você que também que acompanhou a gente no YouTube. Muito obrigado. Deixe seu like, elogios, críticas, sugestões. E pode deixar nos comentários que a gente irá ler com o maior prazer do mundo. Certo, pessoal? Até lá.